Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal IBD, convidando você para mais essa aula. Fica antes até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar. Se esse vídeo está sendo uma bênção, então escreva isso no comentário e compartilhe com os seus amigos, com o seu grupo de igreja nas suas redes sociais, para que outras vidas sejam edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Bom, queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecer de todo o nosso coração, porque vocês têm feito com que esse canal tenha crescido para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a todos. E também queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, entre eles Marca da Paz, camisa boa e camisa de crente. Procure Marca da Paz. Pneus Tecnologia, onde você encontra o seu material para informática, o seu suprimento, né? Passe na Pneu Tecnologia e seja abençoado. E também Chiquinho Sorvete, que fica ali próximo do Complexo do 8, aqui na Cidade Nova 8. Procure Chiquinho Sorvete, dos melhores sorvetes que tem aqui em nossa região. Lírio Recepções, onde você tem um ambiente bom, uma recepção boa para você fazer o seu evento, o seu coquetel. Passe na Lírio Recepções. E por fim, Avalanche Lanche, lanche que tem aqui no conjunto Carnaúba, no Ipuí. Procure também Avalanche Lanches. Bom pessoal, então vamos lá para mais uma lição. Roda a vinheta. Lição de número 2, com o tema Desfrutando a alegria na esperança da salvação. O texto do dia diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. E a síntese? A síntese diz: a salvação em Cristo produz a esperança legítima e alegria verdadeira, e capacita espiritualmente o crente a enfrentar os sofrimentos e os desafios deste mundo. O texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo de 1, versículo de número 3 ao 12. Introdução. Nós estudamos na lição passada, que foi a primeira lição desse novo trimestre que nós iniciamos. Nós falamos, nós informamos, nós aprendemos que os cristãos que foram alvos da carta que o apóstolo Pedro escreveu eram cristãos que estavam sendo hostilizados, eram cristãos que estavam enfrentando muitas dificuldades e provações em suas vidas. E por muitas vezes, os destinatários da carta que o apóstolo Pedro escreveu, eles se sentiam marginalizados, eles se sentiam excluídos, se sentiam a parte da sociedade. E é exatamente por isso, exatamente por este sentimento que os cristãos estavam sentindo, que o apóstolo Pedro se preocupa em escrever para eles. E é por isso que Pedro, aqui na sua primeira carta, ele tenta reavivar na mente dos seus ouvintes, naqueles que estarão lendo a sua carta, avivar uma esperança viva, que é exatamente o que ele escreve lá no versículo 3. E a partir dessa esperança viva, o apóstolo Pedro então se preocupa com nova força, com um novo vigor, para que eles possam permanecer naquilo que eles tinham sido inteirados, que é exatamente a palavra do Senhor. Então é isso que o apóstolo Pedro estará preocupado, e é isso que nós estaremos falando nesta videoaula. O tópico de número 1 diz: gerados para uma viva esperança. Primeiro subtópico: vida nova, esperança viva. Bom, nós temos que deixar claro de antemão o seguinte: que esta lição será uma lição que estará preocupada em analisar o versículo 3 até o versículo 12 do primeiro capítulo da primeira epístola que o apóstolo Pedro escreve. Bom, partindo do versículo 3, o apóstolo Pedro escreve o seguinte: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Portanto, o apóstolo Pedro aqui ele começa com uma palavra de agradecimento. Ele bendiz ao nome do Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir dessa gratidão que o apóstolo Pedro inicia, ele vai falar um ponto interessante, que é a questão da esperança viva. E falando em esperança viva, é exatamente o ponto principal aqui deste subtópico.
Porque a esperança viva, nós temos que entender que a esperança viva ela é diferente de um otimismo humano. Por quê? Porque o otimismo humano é um sentimento que é criado por nós mesmos. Mas uma esperança viva é algo que é o próprio Deus que cria na gente. É o próprio Deus que age na gente. Mas é claro que isso tem que ser também, tem que partir da nossa vontade de querer. Mas o que tem que ficar em nossa mente é o quê? Que a esperança viva está diretamente ligada com uma questão cheia de vida. É uma pessoa que vive com cheia de vida, é uma pessoa renovada. É por isso que ela tem uma esperança viva em Cristo Jesus. E falando também nisso, nós entendemos que a esperança viva, ela condiz também nós esperarmos o futuro com confiança, mas não esquecendo de viver o presente de maneira alegre. Perfeito. Só para ressaltar isso que o Rafael falou, no nosso auxílio, o nosso autor ele faz uma menção de um dos mais exímios escritores do século passado, que é o Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele faz uma abordagem mencionando vários homens que conseguiram mudar muitos contextos, e ele diz que esses homens eles conseguiram isso porque não tinham a sua mente, o seu pensamento somente aqui na terra, mas tinham as coisas espirituais. E ele conclui dizendo que foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste aqui. Se você aspira ao céu, ganhará a terra de lambuja, e se aspirar à terra, perderá anos. Ou seja, a nossa esperança, a nossa fé, ela tem que estar nas coisas espirituais, e isso vai trazer sérios resultados na nossa vida aqui na terra, certo? Exatamente. E quando nós estamos falando assim, esperança, a nossa esperança é baseada em quê? O apóstolo Pedro diz que a nossa esperança é baseada mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a esperança viva ela não tem uma base qualquer. Ela não é produzida pela nossa própria mente, mas ela tem uma base. Ela é mediante, ela é através do quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. Para concluir esse primeiro tópico, a gente fez esse paralelo entre o primeiro e o segundo subtópico, mas o terceiro que ele vai comentar o versículo de número 4, que ele diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então essa herança em que nos movemos, em que nós temos, em que nós estamos abraçados, ela é superior. Por quê? Primeiro, ela tem 3 atributos especiais. Ela é incorruptível, ela é incontaminável e não pode murchar. Então, ou seja, não é aquilo que está aqui no nosso mundo material, tangível, mas é algo que está nos céus. Nós nos movemos pelo aquilo que nós esperamos. Segundo Hebreus 11, primeiro, que fala a respeito da fé, não é algo que nós podemos tocar e nem é algo que nós podemos ver, mas nós esperamos por fé. Ou seja, essa esperança ela é algo que foge às lógicas, mas que deve nos manter firmes em nossa fé e em nossa esperança. Segundo tópico, a alegria da salvação. O primeiro subtópico diz: a alegria no sofrimento. Pedro, ele tem essa ênfase no sofrimento, como nós já mencionamos, o contexto apontava para isso, que eles iriam sofrer, e essa é uma realidade do Evangelho. O Evangelho exige de nós sofrimento e não podemos fugir disso. E o versículo 6, que é o qual esse primeiro subtópico comenta, ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco conquistado com várias tentações. Pedro traz esse alerta. Mas sabe o que é interessante? É que a salvação, ela produz não um sentimento passageiro, de alegria, mas ela produz uma alegria interior em nós superior. E essa alegria, ela não vem de conquistas materiais, mas sim de uma alma que encontrou alívio em Cristo, que esse alívio veio de uma comunhão com o Criador, que a gente pode tentar encontrar, a gente até consegue momentos de felicidade, mas essa alegria ela é superior, porque é uma alma que se reencontra o Criador. Isso que a salvação gera em nós, a alegria. Em Atos capítulo 16, versículo número 34, quando Paulo e Silas eles são presos ali, quando o anjo vem, abre a prisão, eles vão sair, e aquele homem, é interessante isso, porque aquele carcereiro pensa em acabar com a sua vida, e logo após
eles revelarem a salvação para aquele homem, e o texto diz que ele é salvo, ele e a sua família. O versículo de número 34 do capítulo 16 diz que agora eles estavam alegres porque haviam encontrado a salvação em Cristo Jesus. E assim como Pedro, no capítulo 4, versículo 13 de sua epístola, ele também menciona essa alegria, mas que resulta que mesmo numa realidade de sofrimento nós podemos encontrar alegria. Esta é a alegria da salvação, que não está baseada no que nós vivemos agora, mas sim algo que existe dentro de nós, que é produzido pela graça, pelo amor de Deus habitando e produzindo isso dentro de nós. Exatamente. É por isso que o comentarista ele complementa dizendo o seguinte, que o homem sem Deus persegue sem sucesso algum tipo de alegria para a sua vida, mas a alegria não pode ser achada, nós que somos achados por ela. E que alegria é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando exatamente sobre a alegria da salvação, e a alegria da salvação que tem nos alcançado, e é essa alegria que é diferente da felicidade, porque a alegria é algo que perdurar eternamente sobre as nossas vidas. O subtópico 2, para a gente fazer esse rápido paralelo aqui, ele menciona a respeito do versículo de número 7. E o versículo 7, ele fala a respeito de uma fé que ela é provada. Ele faz a comparação ali do ouro. Essa fé, assim como o ouro passa pelo fogo para que ele seja refinado, a nossa fé ela é aperfeiçoada dentro do sofrimento. Como eu mencionei, aquele contexto apontava para sofrimento. Então, cada vez que eles passavam por sofrimento, a fé deles era aperfeiçoada. Nós somos aperfeiçoados pelo sofrimento que nós passamos. Nós temos às vezes nos nossos dias. O crente passa por problema, passa por prova, passa demais, né? Mas é isso que vai aperfeiçoando a nossa fé, aperfeiçoando o nosso caráter, a nossa santidade. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele menciona isso. Ele diz que a nossa santidade ela é aperfeiçoada no temor do Senhor. E isso oriunda de sofrimento. Cada vez mais que passamos, nós somos aperfeiçoados como o ouro. Exatamente. E é por isso que o Valmir Nascimento, comentarista do nosso trimestre, ele complementa lá no livro assim dizendo o seguinte, que a aprovação ela supre necessidades, primeiro ponto. Segundo ponto, as provações são variadas. Terceiro ponto, as provações são dolorosas. E quarto ponto, as provações são controladas por Deus. E é por isso, e é disso que nós entendemos, e disso implica o seguinte, que se a fé cristã, a fé que nós possuímos, a fé que nós temos, se ela encontra a sua máxima expressão nas feridas de Cristo que foi feita na sua morte, na cruz do Calvário, então não há como nós dissociarmos sofrimento de cristianismo. É por isso que nós entendemos que o nosso cristianismo ele não pode ser dissociado das provações. O tópico de número 3 diz o seguinte, a maravilhosa salvação. Primeiro subtópico, o propósito da fé. Afinal, qual é o propósito da nossa fé? Qual é o fim da nossa fé? O apóstolo Pedro responde no versículo de número 9 dizendo o seguinte, obtendo o fim da vossa fé, ele complementa, a salvação da vossa alma. Por isso, o propósito da fé, nós cremos e entendemos que o propósito da nossa fé é a salvação da nossa alma. E é claro também que deve decorrer disso que nós devemos ser gratos pela morte expiatória, pela morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, porque o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. O subtópico 2 diz, a salvação é pela graça. Nós precisamos dar ênfase nisso. Falando a respeito do versículo 10 da passagem de 1 Pedro, capítulo 1, Pedro ele vai dar ênfase a respeito da salvação pela graça. Nós não podemos fugir disso. Tá? O homem não pode se salvar, o homem não pode salvar a si mesmo. Porque segundo o texto de Efésios, assim como de Romanos, nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, ele fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós não tínhamos como chegar a essa salvação. Mas o versículo 8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, que não vem de vós, é dom de Deus. Nós estávamos mortos e a graça de Deus nos vivificou e nos deu essa oportunidade de recebermos a salvação pela graça. Isso é de graça, não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação ela não é
não se deve ao mérito e às obras da capacidade do homem, porque o homem não pode ser salvo, não pode se salvar. Isso é muito óbvio, mas nós precisamos dar ênfase também, já aproveitando esse ensejo, para fazer um pouco de exposição respeito da nossa teologia, que nós cremos que essa graça, ela vem e nos vivifica, nos dá entendimento do Evangelho, e como bem menciona aqui o Valmir Nascimento, essa graça, ela convida, ela convence e capacita o pecador a ir ao encontro de Jesus. Ela nos dá vida, ela nos dá entendimento e ela nos ensina a nos conhecer. Mas esse convite, ele é feito para nós e nós precisamos aceitar, assim como nós podemos recusar este convite. É aqui que entra o nosso pensamento, nossa teologia, que nós cremos que há a possibilidade do homem resistir a este convite da salvação em Cristo. Então porque é um chamado, nós podemos recusar. Não é um poder que opera, que contra a nossa vontade. Não, nós cremos que a salvação, nós cremos que a graça, ela é um convite que nós podemos recusar isso. E é por isso que nós concluímos e complementamos dizendo o seguinte, que a graça salvadora é uma bênção abrangente. Isto é, ela é ofertada a todos, mas cabe ao ser humano aceitar ou não aquilo que Deus oferta, aquilo que Deus oferece. Por isso nós dizemos que a graça, ela é uma bênção abrangente. O que então nós podemos tirar para as nossas vidas desta segunda lição? Primeiro, nós temos que saber que o cristão, nós fomos regenerados para uma esperança viva. E o segundo ponto, nós temos que depender disso. Nós temos que entender que essa alegria, ela é resultado da salvação de Cristo em nós. Cristo nos salvou, nós fomos salvos por Ele e nós somos alegres por isso, porque Cristo habita em nós. Isso não tem nada a ver com o contexto que nós vivemos, não. Nós podemos viver situações opostas, mas a salvação, ela gera em nós alegria. Por último, nós temos que ressaltar que a salvação em Cristo é o fim da nossa fé. E bem dizemos isso lá no versículo 9 do primeiro capítulo que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, dizendo que o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Bom, pessoal, essa foi a nossa lição, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de interagir conosco, de compartilhar esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, pelo amor de Deus, você não sabe o que você está perdendo. Está chegando aí a aniversário do canal de Núcleo.